Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente aqui. Eu estou com a minha base de modelagem e vou gravar para vocês fazendo o molde de um top fitness. Vou usar de inspiração um modelo que eu peguei aqui no blog da nossa parceira, a Digitale Têxtil. A foto vai estar aparecendo aqui para vocês agora. E aí eu vou abrir minha base aqui na parte de cima e vou fazer as adaptações, fazer a modelagem e mostrar para vocês usando esse modelo de inspiração. Para começar então essa modelagem, eu copiei aqui a minha base, Aqui é a base que vocês viram no começo, eu fiz algumas marcações e copiei ela em outro papel e copiei aberta porque esse top ele é assimétrico, Ele tem um lado diferente do outro por ser de um ombro só aqui, então por isso a gente precisa dela aberta. Não sei se tá dando para enxergar, mas tem uns pontinhos aqui que é a marcação do meu busto, o meu círculo de busto. Esse aqui é o centro do busto e aqui o centro do busto do outro lado. E os pontinhos, não sei se dá para enxergar, mas eu vou marcar aqui para vocês, é a minha marcação de círculo do busto. Que seria essa altura aqui, dos dois lados. Bom, o modelo, ele tem um ombro só, então aqui eu já vou começar. Na cava eu vou escolher o lado do ombro que eu vou fazer, que vai ser esse aqui, e na cava desse lado, que vai ter o ombro, eu vou descer 2 centímetros, para deixar uma cava um pouquinho maior. Desse lado, eu já não vou descer nada, porque um ombro só ele tem que ficar o mais alto possível aqui, para ficar confortável. No ombro, eu vou aqui marcar o meio. Aí aqui... o modelo tem uma alça mais larga, porque ele tem uma abertura aqui. Então, eu vou jogar uma alça de 3 centímetros para cada lado. Não, a alça do lado de cá pode ser com 2 centímetros, um pouquinho menor. E aí eu mantive a do outro lado com 3, certo? Então aqui tem 3 e aqui tem 2 e aqui é o meio do ombro. Esse ombro a gente não vai usar, tá? Aqui eu desci 2 centímetros. E eu já posso fazer essa cava aqui, Essa linha de cava. Aí vocês podem fazer com régua, curva, Ou a mão livre. No meu caso aqui eu vou fazer a mão mesmo, porque eu tenho já essa noção, de curva de cava. Mas aos poucos vocês vão pegando esse jeito, ou usem as réguas mesmo, a curva francesa ou as réguas de cava, tá? Do outro lado, então... como eu não vou descer nada aqui na cava, eu vou manter essa altura aqui para ficar confortável aqui no busto e preciso fazer um decote que passa aqui pelo meio e chega até nesse ombro. Aqui, como vocês viram, é o meu ponto máximo de busto, para o raio do busto aqui, para que fique confortável a peça. Então eu vou marcar também esse meio aqui, ó, porque eu sei que o meu decote, para chegar aqui, ele tem que ficar desse ponto acima. É claro que isso não é uma regra, Modelagem não tem regra, existem as bases, os diagramas, as técnicas, mas desenhos assim de curvas, de cavas e decotes é muito ao gosto de quem está fazendo a modelagem e também analisando a inspiração e o modelo, se você tiver que seguir algo muito parecido. Aqui eu tenho a inspiração de fazer um ombro só e eu vou simplesmente desenhar um decote que eu ache mais confortável, mais ideal para essa peça. Na hora de fazer a piloto depois, a gente pode verificar se ficou um decote bom ou não, o que precisa mexer, tá? Então eu só vou ter essa noção aqui de que esse é o meu ponto de busto e eu não vou passar daqui para baixo esse decote. Pronto, tracei uma linha, mais ou menos do que seria o meu decote, mas olhando aqui eu já acho que ele ficou muito baixo. Por quê? Nesse meio do ombro eu tenho que fazer uma abertura, e aí essa alça aqui vai ficar muito fina. Então eu acho que eu já vou aumentar ele um pouquinho, vou desconsiderar essa linha. Vou até fazer de outra cor. Aqui, um decote que eu vou fazer mais pra cima para poder sobrar espaço para minha abertura aqui do ombro. Isso, eu acho que agora ficou mais interessante para esse tipo de modelo, porque agora, novamente, a mão livre ou com auxílio de réguas, se vocês preferirem, eu vou desenhar essa abertura. Também não vou descer muito ela
abaixo desse ponto, né, que é o meu ponto de referência para o busto. Então, eu vou fazer aqui também, mais ou menos, ó, aquela curva que a gente tem na inspiração. E essa vai ser a minha abertura. Ela poderia ser mais inclinada para cá, mais reta como eu fiz, né? Isso é questão de modelo mesmo e de gosto, do jeito que vocês preferirem. Aí eu fiquei com uma alça de 3 centímetros desse lado e uma alça de 2 desse lado. Essa abertura, né, quando a gente veste no corpo, ela certamente vai ficar um pouco maior. Então, até considerando isso, a gente pode fazer ela menorzinha aqui, né? Aí vocês... tudo vai depois de fazer uma piloto e ver se você gostou ou não do acabamento, do caimento. E agora, vamos definir a lateral do top. Eu tenho novamente essa referência aqui do busto e eu fiz uma linha em esquadro da altura que estava aqui a minha referência até a lateral, certo? Assim, eu fiquei com uma lateral, só fazendo esse esquadro, eu fiquei com uma lateral de 10,5 desse lado e uma lateral de 12,5 desse outro lado. Eu vou manter desse jeito mesmo, como a peça é assimétrica, eu vou manter esse lado menorzinho e esse maior, que é por conta do ombro aqui que não tem. E aí a gente vê esse resultado depois numa peça piloto, como eu tô falando pra vocês. Aqui abaixo a gente tem um cos também, nesse top, então eu posso simplesmente fazer uma outra linha em esquadro. Vou usar até a minha régua aqui, ó. E essa linha abaixo fica sendo o cos. Aí a gente tem que tirar esse cos daqui, né, dobrar, fazer ele duplo, fazer essa marcação para desmembrar esse molde para poder ser cortado no tecido. Agora eu vou recortar esse molde para vocês verem como ele ficou. Vou tirar esse cos também para eu mostrar eu duplicando ele aqui. Já vou fazer uma correção aqui, ó, porque eu deixei essa abertura e eu uni as duas pontas dela. Mas a gente vai precisar deixar uma margem de costura aqui, ou para rebater um elástico ou para embutir. Então eu vou ter que deixar uma aberturinha aqui, eu vou deixar 1 centímetro aproximadamente. Com isso, o meu ombro final desse lado vai ficar com 2 centímetros em vez de 3, porque eu esqueci de fazer esse detalhe. Mas a gente poderia agora voltar o papel aqui e aumentar ele e deixar no tamanho original, né? Mas eu vou deixar assim mesmo, só para explicar para vocês que eu teria que deixar esse 1 centímetro aqui, para que agora eu possa cortar e adicionar a margem de costura pra gente embutir ou rebater um elástico. Agora aqui eu separei o cos. E então, nessa parte de baixo aqui, eu vou considerar uma dobra do tecido para que esse cos fique duplo e seja costurado na base aqui do top. Então, peguei um outro pedaço de papel, né, dobrei ele aqui assim e vou só copiar esse cos aqui para eu poder recortar e ele já sair inteiro. Agora o meu cos já está inteiro, né? Porque ele vai ser montado assim duplo. E vocês podem ver que ele já fica anatômico, né? Ele não é um cos reto. Ele já desce na anatomia do corpo aqui que vem, né? Tecnicamente reduzindo para a cintura. Ainda no cos, na parte de top, fitness, assim, vocês têm a opção de deixar ele assim, no tamanho exato do molde, né? Da anatomia do molde. Ou vocês podem reduzir um pouco ele
Normalmente 5, 8% da medida do cos inteiro, para que ele dê um ajuste aqui na base do top, tá? Eu já fiz das duas maneiras. Eu tenho tops em que o cos está do mesmo tamanho, certinho, igual a base aqui. E eu tenho outros modelos em que eu reduzi o cos em 5 ou 8%, aí ele fica menorzinho, assim, né? Ele fica menor do que o tamanho de cima e na hora de costurar a gente estica um pouco ele, aí ele dá uma ajustada. As duas maneiras dão certo, funcionam, você pode escolher o que você prefere fazer. Então esse seria o molde final da peça da frente, né? Aqui a gente tem que acrescentar margens de costura, de acordo com o acabamento que for realizado, né? Se for o elástico rebatido, você vai usar margem um pouquinho maior, se for embutido vai ser um pouco menor, depende do maquinário também, tá? Aí a gente faz a peça das costas, né? Eu fiz aqui só a frente. E só uma última informação importante, assim, esse molde e essa base, ela é feita, né, desenvolvida para malhas com alta elasticidade, né, média alta elasticidade aí para moda praia, moda fitness, e ela está sem nenhuma pence, né? É um top reto que vai se adequar ao corpo por conta da elasticidade da malha. Existem modelos então que podem ser feitos com pences ou recortes, né, folgas, outros tipos de folgas e bases para fazer esse tipo de modelo, mas não é o caso aqui. Nesse top a gente está fazendo ele reto mesmo, sem nenhuma pence, mas ele vai ser feito em uma malha de alta, média, alta elasticidade aí, própria para moda fitness, e ele vai se adequar ao corpo por conta dessa elasticidade. Agora eu já copiei aqui a minha base das costas, né? Essa aqui é a parte da frente que tem o busto e aí a base das costas. E eu vou então montar as costas desse top, né? A gente vai seguir então mais ou menos as mesmas modificações que a gente fez na frente para deixar ele no mesmo padrão, certo? A base das costas, né, essa minha modelagem, ela tem o ombro mais alto, então ela tem essa queda de ombro, mas enfim, né, nesse top a gente vai fazer as modificações para encaixar a lateral e eu vou definir o meio do ombro do mesmo jeito que eu fiz na frente, a largura do ombro que tem que ser igual para encaixar nas costas e eu vou definir esse decote das costas que pode ser um pouco mais profundo, né, por não ter assim o encaixe do busto. Então, vamos lá. O que a gente tem que lembrar, né? O que a gente fez em cada local. Então, na frente eu peguei esse lado e desci a cava em 2 centímetros. Então, eu vou nas costas e faço o mesmo procedimento. Marco 2 centímetros na cava. Aí, desse lado eu não desci nada, né? Eu deixei aqui por conta de ser sem alça desse lado. Então, vai ficar aqui mesmo. Aí, eu já posso pegar e marcar o meio do ombro, porque eu fiz esse passo na frente, né? Marquei o meio do ombro. Aí, vocês lembram que eu fiz o que na frente? Marquei 2 centímetros para um lado e 3 para o outro, certo? Porém, depois, aí ficaria uma alça, um lado com 2 e outro lado com 3. Porém, depois eu dei esse espacinho aqui que é pra gente colocar a margem de costura e ficaram as 2 alças com 2 centímetros. Então, eu vou fazer a mesma coisa nas costas. Certo? Ó, fiz a marcação do espaço da margem de costura e as 2 alças ficaram com medida de 2 centímetros. Isso, como eu falei já, vocês podem definir conforme vocês preferirem. Eu quero uma alça mais larga ou desse tamanho mesmo, né? Vocês podem decidir isso aqui. Eu vou deixar as 2 com 2 centímetros e vou deixar mais ou menos essa abertura aqui, tá? Aí eu vou fazer a cava das costas, igual eu fiz a frente. Eu vou desenhar ou a mão livre ou com uma régua, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, o desenho, mais ou menos. Agora, eu vou fazer, né, como na frente, eu vou definir o decote aqui das costas. Para mim ter uma referência, eu posso pegar e colocar a peça da frente aqui, ó, e para eu ter uma referência de onde está passando o decote da frente, certo? Ele está passando aqui. Mas eu posso deixar ele maior nas costas, porque na frente eu tomo cuidado com o busto, né? Nas costas não tem problema, então eu posso aprofundar ele mais aqui. Antes de fazer isso, eu já vou marcar a parte de baixo. Vou marcar as laterais, que também tem que ser igual à frente, para poder costurar e encaixar, certo? Então, na frente, um lado eu deixei com 10,5 centímetros, que é esse lado aqui, eu vou fazer
com a mesma medida e o outro lado ficou com 12,5. 12,5, aí eu venho e coloco do lado de cá. 12,5. Para ficar com o mesmo tamanho, porque a gente precisa costurar essas laterais, elas têm que se encaixar, certo? Aí eu posso já marcar aqui com a régua essa medida. Pode usar uma régua maior ou o próprio molde da frente, ó, para fazer esse desenho. Certo? Que aí aqui é a minha base do top. E agora eu posso fazer o decote das costas, tendo mais proporção de onde estão as coisas aqui, né? Onde estão as partes. Vou fazer o desenho então mais ou menos aqui, da maneira que eu quero esse decote, e aí eu vou olhando para ver se ficou bom ou não, se eu devo aumentar ou não. E depois, como eu falei também, na piloto é que a gente confirma o que foi feito. Certo? Então, a mão livre, eu desenhei esse decote, vejam que ele é bem mais profundo que o da frente, porque aqui não tem problema. Então, agora eu posso definir como que eu quero essas costas. Se eu quero manter ela inteira assim, certo? Sem nenhuma abertura. E aí depois eu vou fazer um acabamento para que essas duas alças fiquem embutidas nas costas, ou eu posso fazer a mesma abertura que tem na frente. E aí, ó, como eu tenho as duas alças com a mesma medida aqui, eu posso simplesmente desenhar essa mesma abertura aqui e o top vai ter 2 ombros de um lado só. E vai manter a abertura nas duas partes. Acho que eu vou fazer dessa maneira. Vou desenhar uma abertura aqui nas costas também. Então vamos lá, eu vou desenhar mais ou menos com a mesma medida da frente. A abertura da frente ficou com 15 centímetros. Então eu vou fazer uma marcação aqui, só para eu ter noção de onde dá esses 15 centímetros. E vou desenhar também a mão livre, como que eu quero essa abertura. Certo? Desenhei então minha abertura das costas, mais ou menos parecida com a da frente. Aqui em cima eu tô achando que essa alça tá muito fina. Então o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho para o lado de dentro aqui. Ó, simplesmente aumentei 1 centímetro aqui, né? A mão livre também, ela ficou um pouco mais larguinha. E aí, né, na piloto eu vou verificar como vai ficar esse ombro, se eu preciso mexer alguma coisa ou não, certo? E vou decidir também se eu faço um acabamento aqui com elástico rebatido ou embutido. Tem mais um detalhe que eu já vou aproveitar e mostrar para vocês nesse vídeo em relação ao cos. Eu comentei que esse cos ele pode ser do mesmo tamanho daqui da base, certo? Ou ele pode ser reduzido em 8%, 5% aproximadamente. Então eu quero mostrar como que a gente faz para reduzir ele. Para isso, eu copiei o cos aqui de novo no papel. Isso poderia ser feito antes de desdobrar, tá? Mas como eu não fiz antes, eu vou fazer agora para vocês verem. Então eu copiei ele aqui, aí eu vou medir. Eu vou medir aqui na base do top qual a medida ficou, certo? Ó, tô com 35 centímetros, né? Que é a medida daqui do cos também. 35 centímetros, tá? Aí, então vamos supor que eu vou decidir reduzir esse cos em 8%. Eu vou pegar a minha calculadora, eu vou pegar 35 centímetros menos 8%. 32,2. Eu posso arredondar isso para 32 e deixar esse cos com 32 centímetros, certo? Ele estava com 35 e eu posso deixar ele com 32. E aí eu posso reduzir, então, isso de um lado só ou dos dois lados. A diferença, ó, eu tinha 35 e eu vou deixar 32. A diferença são 3 centímetros. Se eu for reduzir dos dois lados, eu pego e divido isso por 2 e reduzo 1,5 de cada lado. Como aqui ele é simétrico, né, o cos não tem nenhuma diferença, eu posso reduzir de um lado só, não tem problema, ou fazer assim dos dois lados. E para reduzir, a gente vai apenas manter essa inclinação dele, porque ele já está desdobrado, né? E aí a gente vai reduzir, eu vou reduzir dos dois lados esse 1,5 cm. Eu vou pegar aqui minha régua e vou
fazer o desenho. Certo? Aqui tem 1,5 cm e desse lado também. Então, esses 3 centímetros eu estou reduzindo porque eu estou fazendo esse cos com 8% de redução, para ele dar um ajuste ali na base do top. Aí a gente corta nessa linha menor e acrescenta a margem de costura. Não pode esquecer nunca de acrescentar a margem de costura para facilitar na hora da produção, na hora do corte, né, para deixar a peça mais prática de montar. Já ia esquecendo mais um detalhe aqui extremamente importante. Eu tô colocando a margem de costura aqui no meu cos, que eu vou cortar ele, tô colocando meio centímetro, porque a costura aqui na base, né, na overlock vai usar só meio centímetro, mas também é extremamente importante marcar o fio de corte, certo? E aí a gente vai marcar ele no fio reto, né? Então eu medi ele perpendicular aqui à linha reta do cos, que é a mesma linha reta do molde lá da base, e marquei aqui o fio reto. Esse cos eu vou cortar 2 vezes e direto na lycra ou no suplex, né, porque ele é duplo, já está aberto aqui. No top, o meu fio reto também é o meio da base aqui, e eu vou cortar tanto a frente como as costas, aberta assim porque ela é assimétrica, uma vez no suplex ou na lycra e uma vez no forro, certo? Aí sim a gente tem as informações aqui, colocar a margem de costura e tá finalizado. Finalizamos então essa modelagem, espero que vocês tenham gostado. Se ficar qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode deixar no direct do Instagram ou no WhatsApp e eu vou respondendo a todas vocês, tá bom? Pretendo trazer mais alguns vídeos assim desse formato para vocês, se vocês gostarem, curtam o vídeo, me mandem mensagens aí que eu vou gostar de receber. A gente se vê então no próximo vídeo.